seja muito bem-vindo aqui no Manchete Insights. Se essa é a sua primeira vez, eu sou a André Espírito Santo, eu que comando esse podcast. Seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal antes da gente entrar no nosso conteúdo. Porque quando você se inscreve no nosso canal, convida seus amigos, compartilha com outras pessoas, a gente pode gerar conteúdo de valor, a gente pode trazer novos convidados e com certeza você vai gostar do nosso conteúdo. Então, antes da gente seguir para o nosso convidado, curte, compartilha e pode dar sua sugestão aqui nos comentários. Tudo bem? Eu quero hoje... No episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu trouxe a Amanda Colodete. Amanda é graduada em Administração de Empresas com pós-graduação em Gestão Empresarial. Ela tem MBA em Gestão de Recursos Humanos e certificada como coach profissional e analista DISC pela Sociedade Latino-Americana de Coach, a SLAC. Ela tem 15 anos de experiência na área de recursos humanos. Bom, gente, olha, a Amanda, ela é uma apaixonada por pessoas. Tudo que envolve pessoas, a Amanda, ela desenvolveu essa paixão. Tudo alinhado com estratégias organizacionais e administração do capital humano. Aí conectando os líderes e os seus liderados para a obtenção de resultados. Então, hoje a gente vai conhecer a história da Amanda e tudo aquilo que ela pode contribuir com os ambientes organizacionais. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, desejar as boas-vindas para todos e agradecer o espaço para falar um pouquinho do que eu gosto tanto de falar, que é recursos humanos, gestão de pessoas. Muito bem. Eu queria, Amanda, eu gosto muito de ouvir as histórias dos nossos convidados. Eu queria entender como foi que você chegou no RH. Como é que essa porta se abriu para você? Ótimo. Então, o RH, na verdade, há 15 anos atrás, eu atuei numa instituição aí sem fins lucrativos, que o objetivo dessa instituição era promover a inserção de jovens no mercado. Ali já começou para mim algo bastante interessante no olhar para as pessoas. Não era assistencialismo, e sim a vontade de transformar a vida das pessoas. Então, eu atuei durante 6 anos nessa instituição, foi muito rico para o meu desenvolvimento. Lá eu comecei a ter a vivência um pouco de RH, né? Também na faculdade, eu sou formada em administração. Na faculdade, quando eu tive o contato com a disciplina de recursos humanos, também para mim foi muito importante e interessante esse aprendizado. Ali eu já senti que tinha alguma coisa diferente, que eu poderia explorar muito mais aquilo. E assim, a partir dessa instituição, eu fui vivenciando outras experiências na área de recursos humanos, desde recrutamento e seleção, até a parte de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento organizacional, cultura. E a partir disso, para mim, assim, o RH, na verdade, é o que eu gosto de fazer. Não me vejo em outra área que não essa, e podendo conectar pessoas, ajudar pessoas a se desenvolver, ajudar a empresa a alcançar os resultados através das pessoas, que é efetivamente o grande capital que a empresa tem, que é o capital humano. Eu achei muito interessante, é até um destaque da nossa pauta, eu achei muito interessante o fato de você falar de conectar pessoas. Numa conversa prévia que a gente teve aqui, você comentou comigo que o RH é um grande conector de pessoas. Então eu queria que você explorasse um pouquinho isso com a gente, porque isso me lembra as nossas redes de networking. E você trouxe com a palavra conectar pessoas, Sim. Você trouxe exatamente isso. Então gostaria que você comentasse como é que é um RH conector de pessoas. Exatamente. O RH conector de pessoas está além das atividades do dia a dia. É entender que existe uma organização, existe um objetivo estratégico, porém, por trás disso, existem pessoas que vão executar isso. E quando você entende que essas pessoas são efetivamente o principal objetivo da área de recursos humanos, você entende que você precisa estar ali numa interface com o colaborador e a estratégia organizacional. Então, o RH 5.0 de hoje é um RH que, além de olhar para a tecnologia e inovação, é um RH que vai olhar para a gestão de pessoas.
E quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente não está falando que é algo exclusivo ao gestor de RH ou à equipe de RH. Gestão de pessoas, todos os líderes fazem na organização. Uhum. Então, quando você conecta pessoas, você entende o seu propósito, o Uhum. propósito das pessoas e o que elas estão buscando ali dentro daquela organização. E isso permeia por uma série de assuntos, inclusive a cultura organizacional. E você acredita, eu já tinha ouvido, eu já tinha lido algumas matérias no sentido mesmo que tudo que tem o 5.0 tem a questão, o peso do ser humano, né, da Perfeito. pessoa naquela área. Então, o management 5.0, ele tem um olhar para a pessoa, né, tudo que tem o 5.0 tem ali a mão humana, né, me parece que é Exatamente. uma tendência, não é isso? Exatamente. Agora, o RH, você diria que é um novo RH, ou seja, um RH estratégico, por exemplo, que opera com foco em resultados, que foi o que você comentou agora há pouco, o conector de pessoas, e vamos dizer assim, o lugar de fala das pessoas, você acha que é isso que é o novo papel do RH, o novo papel do RH, ou uma evolução do RH? Perfeito. Na verdade, quando a gente fala de RH 5.0 e, consequentemente, marketing 5.0, comunicação 5.0, o relacionamento, né, dentro dessa linha mais humanizada, tem até um dado estatístico que desde 2006 o RH já vem buscando implementar esse olhar humanizado nas organizações. Mas a gente sabe que a pandemia, ela trouxe muito isso, ela trouxe a necessidade das empresas se reinventarem, das empresas se conectarem com o colaborador de uma forma diferente, seja por uma questão de distanciamento, né, que foi oriundo de um sistema de home office, mas quando a gente fala desse olhar do 5.0, desse olhar humano, vai para além disso. É exatamente o que você falou, é o lugar de fala, é entender que são pessoas distintas, oriundas de culturas distintas, com personalidades distintas, com emoções também diferentes, e que você precisa ter esse olhar não só como RH, mas entender que a liderança também precisa estar conectada a isso. Porque o líder 5.0 é o líder que vai. Ele tem as suas próprias emoções, então a gente precisa também saber lidar com isso. O líder ali é um indivíduo, e a gente precisa desenvolver esse líder para que ele esteja preparado para toda essa revolução e esse novo cenário que se apresenta. Então, a gente tem muitas práticas desenvolvidas hoje. O RH precisou, na pandemia, evoluir, precisou se reinventar, precisou entender de que forma conseguiria conectar essas pessoas se elas estavam distantes fisicamente. E, obviamente, a tecnologia ela vem para somar e para apoiar esse RH a levar essas ferramentas para esses indivíduos. Então, é um olhar humanizado, é um olhar entendendo que aquele indivíduo tem emoções, que são pessoas diferentes, distintas, e aí a gente tem pauta de diversidade, de inclusão, de diversas pautas que a gente pode desenrolar sobre esse tema, mas que é um indivíduo que tem os seus anseios e que você ali, como líder e detentor de uma necessidade dentro da organização, que é gerir essas pessoas, você precisa entender cada indivíduo. Então, a gente vê muitos líderes que hoje não conseguem fazer essa gestão porque eram excelentes técnicos e precisaram, a partir dali, desenvolver um olhar para a gestão de pessoas. Então, esses excelentes técnicos continuaram a gerir processos. E o mais difícil é gerir pessoas, porque são coisas que muitas vezes a gente não pode prever. Não são fórmulas, né? Na verdade, quando você toca no Exatamente. assunto de técnico, eu imagino já lá um formulário de, olha, aperte esse botão e vá para tal lugar. Perfeito. E no caso de quando você introduz o elemento humano, você, além de apertar o tal botão, aí você pode fazer alguma atividade que promova o teu conhecimento. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E desenvolver essa pessoa até para entender qual é o propósito dela, né? O propósito do indivíduo ele tem que estar alinhado ao propósito da organização. Então, não adianta eu ter um indivíduo que não vai estar, que vai estar na organização sem entender que faz parte daquele propósito,
que se sente parte daquele todo. Né? Ele precisa se sentir parte daquele todo, porque isso afeta as emoções. E a gente sabe que os indivíduos, quando estão engajados, motivados, emocionalmente estabilizados, eles conseguem ser mais produtivos. Naturalmente, a gente tem aí, num pós-pandemia, com empresas trabalhando para esse olhar humanizado, um crescimento de 80% a 90% da produtividade. Então, a gente sabe que, naturalmente, quando o indivíduo ele se sente valorizado, e aí a valorização, eu não estou dizendo só financeiramente falando, o reconhecimento financeiro, é a valorização do potencial daquele indivíduo, do quanto a empresa entende que aquele indivíduo pode somar e pode ser alguém que vá contribuir para o resultado final. E ter um potencial de crescimento também, na verdade, né? Porque me parece Exatamente. que hoje as pautas das empresas é o seguinte, você precisa se desenvolver continuamente. Você faz parte de um organismo que não para, então você também não pode parar, né? Mas mais ou menos por aí também. É mais ou menos por aí. É o protagonismo também, né? Porque o indivíduo ele precisa entender que o seu desenvolvimento ele não está atrelado à empresa. E sim, eu, como indivíduo, tenho autonomia sobre a minha trajetória profissional e entendo o que eu posso fazer para me desenvolver para ser melhor. Mas, obviamente, a gente precisa ter isso de uma forma casada, né? É o indivíduo buscando melhorar, se desenvolver e se aprimorar, mas a empresa também tendo um olhar do o que eu quero para a minha organização, né? O que eu posso trazer de benefício desenvolvendo esse profissional e tornando ele com uma competência mais evoluída para o que eu estou buscando de resultado final. Então, as organizações elas precisam, em primeira instância, né, entenderem os seus propósitos, entenderem que tipo de cultura que elas querem propagar e permear pela empresa e alinhar ações e estratégias para que esses indivíduos eles estejam conectados a essa cultura. Então, quando a gente fala de conexão, vai muito mais além. Não é só conectar pessoas, mas é conectar propósitos, é conectar a cultura junto com o que aquele indivíduo entende como pessoa, né? Dentro daquele espaço, ele se sente pertencente. A gente precisa se sentir pertencente. Isso é algo que é intrínseco e, assim, e motiva o indivíduo a buscar mais. Muito interessante. Aproveitando que você passou pela parte da cultura, eu gostaria de fazer, já aproveitar e fazer a gente parar um pouco aí na cultura corporativa. Queria que você comentasse um pouco assim, a cultura corporativa como fator de comprometimento do colaborador, né? Você acabou de falar de propósito e tal. Você acha que a cultura corporativa não estando bem estruturada ou havendo uma mistura de culturas, né, que não haja uma unicidade, isso pode comprometer, vamos dizer assim, o engajamento do colaborador? Isso é uma coisa. E nesse sentido, também, já que você trouxe a pandemia ela foi um elemento questionador das culturas, ou seja, se você tem forte, nós vamos seguir juntos. Se não estava forte, a pandemia, como foi todo mundo para casa, aquilo tornou-se um elemento de cisão entre os colaboradores e todos ali do corpo organizacional. Ele comprometeu isso? Comenta um pouco para a gente da questão da cultura. Perfeito. Sim, a cultura organizacional ela precisa estar bem estabelecida e permear por toda a organização. Então, com a pandemia, a gente acabou tendo uma relação de distanciamento. Então, a gente tinha formas de propagar essa cultura, às vezes visualmente, né, com mensagens, e as empresas tiveram que se reinventar no sentido de entender como é que eu vou chegar ao meu colaborador e mostrar o que eu prego como um comportamento organizacional, né? Então, principalmente os novos colaboradores, alguns que já trabalhavam no presencial e foram para o home office, já traziam esse relacionamento do dia a dia. Mas e os novos que acabaram de entrar, né? Quem nem foi para o escritório, né? Quem nem foi para o escritório. Então, exatamente, é um desafio eu
criar um escritório virtual, né? Quase que isso, né? Você criar um escritório virtual, porque você entende que você precisa desenvolver ações no seu dia a dia para mostrar para aquelas pessoas ali o que você prega como verdade, como personalidade da sua organização. Uhum. Então, esses indivíduos, eles precisam sentir isso. E eles vão sentir isso como? Eles vão sentir isso no dia a dia, nas reuniões, por exemplo, num trabalho remoto, nas reuniões, como as pessoas se comportam e se tratam nas reuniões, o nível de respeito que essas pessoas têm uma pela outra, como os líderes se posicionam. Se eu sou uma empresa que eu entendo que o bem-estar é algo que eu entendo como necessário e fomento, eu preciso fazer ações que levem os funcionários a se sentirem bem dentro do contexto organizacional. Então, não adianta, talvez, eu ter lá no meu pilar de cultura, na integração, o colaborador receber o material todo falando quais são os pilares de cultura, se no meu dia a dia eu não prego isso, se eu não trago para a minha realidade essa verdade. Então, a prática, ela precisa estar muito bem alinhada e caminhando junto com a teoria. Não adianta só eu ter a teoria. Então, esse é o grande desafio dos gestores e das organizações. Entender... primeiramente, o gestor ele precisa entender qual é a cultura da empresa. Depois que ele entende qual é a cultura da empresa, ele vai propagar isso para a equipe e eu vou ter ações no meu dia a dia que vão transformar essa cultura em realidade, em comportamento. A comunicação também reforça muito isso, né? Quer dizer, ele é um elemento reforçador da cultura corporativa, né? Você falou das ações e toda a transparência que a comunicação pode trazer para nessa divulgação, né? Nas formas, nos meios de comunicação, isso também é um reforçador da cultura corporativa. Sem dúvida. O RH ele precisa estrategicamente estar junto de marketing. Se a sua empresa tem uma área de marketing e você é do RH, se agarra a essa área de marketing, porque a comunicação interna é um dos melhores meios de propagar a cultura. Muitas vezes o RH acaba fazendo esse papel porque a empresa não tem uma área de marketing, mas entender como você vai se comunicar e como que você vai mostrar para aquele colaborador qual é a cultura, com certeza o profissional de marketing, o profissional de comunicação, ele vai saber fazer a leitura e interpretar aquilo de uma forma que os colaboradores entendam a mensagem. A mensagem precisa ser passada e a gente precisa ter muito cuidado nessa mensagem. Então, isso é algo que eu prezo bastante, inclusive como gestora de RH, como a gente vai se comunicar, de que forma a gente vai se comunicar. A empatia, ela é fundamental dentro desse processo. O gestor de RH, o profissional de RH, ele precisa ter a empatia. Não tem como ser diferente. Eu me pergunto, enquanto eu estava aqui, você estava te ouvindo, eu me pergunto se a parte vamos dizer assim, essa parte do home office, né? Sim. Houve muitos questionamentos com relação a o quão sólida ficaria a cultura corporativa. Alguns líderes, inclusive, concederam entrevistas na imprensa, comentando que estavam preocupados, que estavam sentindo que a cultura da empresa estava amolecendo, sabe? Não estava consistente, Sim. Que eles sentiam que, de alguma maneira, a coisa já estava fugindo um pouco do controle. Como é a sua visão para isso? Você que vivenciou esse período também, né, tendo que administrar isso, como é que você poderia comentar a cultura corporativa num momento de estresse como esse, né? Como é que ela se desenvolve? Ela pode mesmo deixar de existir? Ela pode ruir? Não acredito que possa ruir, porque uma cultura, como eu falei, ela está ligada aos comportamentos. Então, as pessoas fazem o dia a dia, então não tem como ela deixar de existir. Com a pandemia, com esse novo cenário, com certeza, muitas empresas que não tinham a cultura fortalecida, elas deixaram algumas ações de lado e essa cultura acabou se diluindo, mas não a ponto de se extinguir. Com certeza, esses profissionais entenderam que, principalmente da área de RH, que eles precisavam
investir em ações e ações fora da caixa, né? Porque era um novo normal que ninguém estava esperando e que não era costume para as empresas, para as pessoas. Então, não só o RH, como os profissionais, os líderes, tiveram que se reinventar. Então, se as empresas, nesse momento, se preocuparam com essa cultura, entenderam a importância de ter isso muito bem fomentado e estancado, elas desenvolveram ações para que isso fosse sendo cada vez mais, fosse permeando, na verdade, de uma forma nova. Antes ela permeava com padrões já utilizados no mercado e agora eu tenho que pensar em novos padrões de estabelecer essa cultura. Então, seja, por exemplo, tem empresas que com home office fazem uma vez por semana um café com RH, ou um café, uma reunião onde cada um vai trazer uma ideia de inovação, seja uma inovação de um processo, uma melhoria de um processo, e eles vão combinar ali, de repente, de tomar um café, todo mundo com a sua caneca. Eu estou trazendo ali para aquele momento uma troca, dizendo que eu fomento a inovação, que eu dou espaço para o meu funcionário, para ele ter voz de fala, para ele não ter receio de expor alguma ideia criativa. E eu naturalmente desenvolvo essa criatividade e a relação entre as pessoas. As pessoas estão ali no momento, talvez, de isolamento, que elas estavam se sentindo, inclusive, sozinhas. Não, hoje eu tenho uma reunião que eu vou estar com todos os meus colegas e a gente vai fazer um coffee break, ou a gente vai fazer um chá, cada um vai trazer sua caneca com um líquido que gosta de beber. Vou fazer uma festa junina virtual. A gente estava na empresa anterior onde eu trabalhava, a gente fez uma festa junina virtual. Olha que interessante. Num estúdio tinha uma banda tocando, essa banda à distância, os profissionais em casa e os temas sendo abordados, a música acontecendo, cada um na sua... A gente mandou um kit com... docinhos, essas coisas. Itens de festa junina. Então, cada um recebeu em casa. Pedimos para as pessoas colocarem as roupas, né, estarem a caráter. Então, as pessoas entraram no embalo. Na hora que tocava a música, todo mundo em casa dançando ali. Foi um momento de descontração. A gente conseguiu mostrar para aquelas pessoas que a empresa se preocupava com a interação, com o cuidado, com a necessidade de conexão. Então, isso é você permear a cultura da empresa através de novas ações. Então, num primeiro momento, talvez a cultura ficou enfraquecida porque todos os profissionais estavam buscando novas maneiras. Né? Mas, com o tempo, isso foi sendo corriqueiro. E, então, hoje... Nós temos empresas que trabalham 100% home office, outras no modelo híbrido, outras preferem o presencial. De todas as formas, você tem como trabalhar a cultura. Claro, o contato pessoal, ele fortalece. Ele é necessário, né? Ele é necessário, ele fortalece, ele traz para você ali o dia a dia, até a própria empatia, você consegue desenvolver mais estando ali presencial, mas também funciona você estar no home office e você trazer ali para aquele colaborador uma possibilidade de qualidade de vida. Sim, é verdade. A gente teve... hoje os profissionais, a gente percebe no mercado um movimento de profissionais. Ano passado a gente tinha em média 58% desses profissionais. Hoje, esse ano já aumentou para 61%, que não trocam a qualidade de vida por nenhum tipo de emprego. Eu quero trabalhar, eu quero ser produtivo, mas eu também quero ter um equilíbrio entre minha vida pessoal. Aí você tocou até num assunto que é geracional, né? Porque antigamente o mercado de trabalho, assim, era bonito, vamos dizer assim, era até romanceado a questão de você trabalhar muitas horas por dia, né? Sim. Tipo, 12 horas, 14, o workaholic, esse termo ficou muito marcado, né, por muitos anos. Depois houve uma desaceleração e hoje, com a questão da diversidade, parece que ficou muito mais evidente
que o mercado de trabalho é composto por muitas pessoas de vários tipos, de idades distintas, de raça, isso sempre houve. Porém, eu acho que agora isso está mais evidente, é mais divulgado, e a importância de saber se relacionar e se conectar com tudo isso. Eu quero chegar naquela geração de pessoas até 20, 25 anos, que é uma geração que parece que não... O dinheiro é importante, mas é que ela não senta a parte profissional dela só nisso. Tipo, eu tenho que comprar um apartamento, eu tenho que comprar uma casa, então eu tenho que ficar, sei lá, X anos. Não, ela decide pela cultura da empresa, ela decide pela liderança. Essa liderança vai me desenvolver? Essa empresa, ela pratica aquilo que ela diz aqui, que eu tenho que assinar o papel dos procedimentos, o onboarding e tal. O código de conduta. Isso. Será que ela pratica mesmo? Ou será que ela põe uma coisa no papel e outra? Então, você acaba de me lembrar até da questão geracional, né? A cultura da empresa é super importante nesse caso, né? Exato. E assim, a empresa, ela precisa entender o segmento que ela atua, de que forma ela quer. Por isso a cultura ela precisa estar muito bem fomentada dentro da organização, porque a gente tem diversos estilos de organizações, e assim, não existe uma cultura certa ou errada, existe a cultura da empresa, e que cultura que eu quero para minha organização. Obviamente entendendo que o mundo ele passou por uma transformação, então se eu ficar lá atrás, talvez eu vá sofrer as consequências disso, né? Eu não vou conseguir reter bons talentos, porque esses talentos vão buscar organizações que valorizem a diversidade deles, né? Então, naturalmente, as empresas que não vão na linha da diversidade, da inclusão, elas acabam ficando para trás, porque hoje isso é um tema importantíssimo. Então, quando a gente fala de cultura, e às vezes até de redesenho da cultura, é entender como é que eu venho fazendo, o que vem dando certo, o que eu posso melhorar, né? A melhoria contínua, ela serve para todos os âmbitos da organização, inclusive na cultura. Será que a cultura que eu estou desenvolvendo na minha organização é uma cultura que está gerando valor? Está gerando o valor que eu quero gerar? Né? Então, repensar, redefinir, faz parte de todo o processo. Então, com certeza, essas empresas que entendem que elas precisam estar antenadas com o que está acontecendo no mundo, né? Antenadas com a diversidade. Então, quando a gente fala de diversidade e a empresa levanta a bandeira da diversidade, ela traz para o meio organizacional efetivamente profissionais trans, mulheres, negros. Coloca em posições de liderança que dão a representatividade efetiva, né? Exatamente. E aí você traz, por exemplo, não, eu tenho a diversidade como um pilar na minha cultura. E aí você vai para uma reunião de líderes onde 80% são homens. Será que eu trago a diversidade de fato? Ou o contrário também, né? 80% mulher, porque a gente precisa, né, ter a questão aí é balancear mesmo, né? O excesso parece que não existe a representatividade de um outro quadrado, né? Então, você falou de homens, eu também jogo aí 80% de mulheres, tal, para a gente poder ter um equilíbrio, né? E aí eu até falo, por exemplo, existe a questão do pessoal que o etarismo, né? Por exemplo, será que desses 80% que você mencionou, são todos acima de 50 anos? São abaixo? Ou não tem ninguém de 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais? Será que não tem nenhum jovem? E aí você começa a fazer o múltiplo, né? Será que tem algum LGBTQIA+? Será que tem algum a pessoa preta? Então a gente começa dentro desse universo, né? Porque diversidade não é só a questão de gênero, mas também é uma questão que é muito mais ampla, o quanto ela está praticando, né? Perfeito. E eu tive uma situação passada, né, numa empresa que um diretor que realmente me ensinou bastante como pessoa, né? Ele me fez um questionamento. Ele falou: Amanda, a gente não tem nenhuma mulher negra na liderança. Ele não estava falando só da questão de gênero, né? Isso. Ele juntou ali
duas situações Isso. e trouxe à tona, e eu parei para pensar, eu falei, é verdade. Não que necessariamente eu iria em busca desse perfil, mas será que eu estou dando abertura para isso? Será que eu estou fazendo como organização ações que fomentem isso? Então você vê agora em diversas vagas, vagas exclusivas para mulheres, vagas exclusivas para pretos. São as vagas afirmativas que a gente chama, né? Ela já é Exatamente. direcionada. Isso me faz lembrar um case que deu o que falar há alguns anos. O Sim. Magazine Luiza abriu um programa de trainee, né? E Uhum. ela colocou especificamente para jovens negros, de pessoas pretas. E isso causou um rebuliço que ela estaria segregando, na verdade, aquela ação. Mas não, ela estava fazendo vagas afirmativas. Ela queria colocar naquele programa dela só aquele elemento, como tem contratação de pessoas com o PCD, né, como tem, Perfeito. né, então assim, aquilo que às vezes é encarado como um racismo, tal, ali ela deu ela disse, não, a gente precisa ter representatividade, nós direcionamos sim as vagas justamente por uma questão da cultura estar focada na diversidade, a gente ter percebido que existe um déficit aqui dentro. Exatamente. Essa cultura que pratica a diversidade, ela precisa, de fato, fazer ações que vão de encontro ao que ela prega. Então, nesse exemplo que você citou, não é discriminar o outro lado, né? E sim potencializar um lado que muitas vezes não é visto. Isso, por isso dar voz do RH, né? Que você Exatamente, falou. exatamente. Então, essa voz do RH, esse RH, a diferença da gestão de pessoas, dos líderes no dia a dia, para a gestão de pessoas que o RH faz, é porque os profissionais de RH, eles estão dentro das organizações observando todos esses detalhes. Então, às vezes, quando eles caminham pelas áreas, conversam com um, conversam com o outro, é justamente entendendo que tipo de ações estão sendo propagadas aqui, né? E aí ele começa a perceber, se eu tenho num setor específico pessoas que se sentem, talvez não se sentem tão valorizadas, será que eu não tenho um problema de liderança, se é específico de um setor? Então, se eu tenho um problema de liderança, será que não cabe um treinamento, desenvolvimento para esse líder, né? Então, o olhar do RH, ele precisa estar o tempo todo voltado para esses detalhes, seja desde um recrutamento e seleção, onde um líder vai abordar a necessidade dele para dentro da área, a necessidade técnica dele. Muitas vezes o profissional de RH ele vai questionar: o que você precisa realmente é um líder ou é um técnico? Porque a gente sabe que, naturalmente, o comportamento é a competência que vai prevalecer no seu dia a dia. Muitas empresas contratam pela parte técnica e demitem pelo comportamental, porque o comportamento precisa estar alinhado à cultura. Então, por isso que a gente vê em diversos processos diagnósticos de fit cultural, de entender como você atua em diversas situações, para entender a sua predominância de perfil comportamental, e aí sim eu entender se tem match com a minha organização, se tem vínculo e gera valor para a minha organização. Porque eu preciso reter esse talento. Se eu encontro um talento, eu preciso desenvolver e reter. Mas se esse talento é um talento que, na parte comportamental, não tem aderência com a minha cultura, naturalmente, ele não vai conseguir se desenvolver bem. Porque ele vai estar num meio em que ele não se sente parte. Entendi. Então, isso significa que tem alguns processos seletivos que esse fit cultural, existe uma peneira, né, o digital, né, então Sim. existem questionários que a gente entra, preenche, várias perguntas, algumas até um pouco estranhas, né, tipo probleminhas de raciocínio lógico. Então, essa peneira inicial é mais para entender se aquele comportamento, se aquelas respostas, elas direcionam para alguma coisa. É isso que você está explicando, né? Exatamente, exatamente. Eu entendo que essas respostas vão direcionar para alguma coisa, mas a gente precisa ter um olhar amplo, né? Porque muitas vezes a gente também não pode ser limitado
a um olhar, né? Quando a gente fala, por exemplo, dentro da minha especialização de coach e DISC, quando a gente fala, por exemplo, do DISC, eu preciso de um profissional que tenha esse perfil comportamental. Mas será que, se ele também tiver um pouco do outro, não vai ser uma combinação que vai fazer a coisa acontecer? Então, as ferramentas automatizadas, elas estão aí para serem parceiras do RH, é o RH 5.0 trazendo inovação, trazendo tecnologia, elas estão aí para ajudar, né? Não para tirar posições de trabalho, e sim para trazer agilidade. Mas o olhar humano, ele nunca vai deixar de existir. Eu preciso ter um RH humanizado, e quando eu falo de RH humanizado, é esse olhar para o humano. Então, vai para além das ferramentas tecnológicas, né? Entendi. Então, elas servem de balizador para fazer um filtro, mas no final, o profissional ele precisa ter esse feeling de entender se aquela pessoa tem o fit cultural realmente. Porque às vezes ele respondeu, são testes desenvolvidos ali justamente para você não dar respostas que não sejam as respostas que você efetivamente prega e entende como conduta, mas às vezes você, como no próprio DISC, tem momentos em que a pessoa está passando por um grande nível de estresse emocional, que as competências elas ficam ali emparelhadas e você não consegue ver qual que está sobressaindo mais. Então, o emocional do profissional, ele precisa muito ser visto pelas organizações. E aí a gente fala de temas tão atuais, né? Burnout, de doenças desenvolvidas pelo trabalho. Né? Então você começa a entender que eu preciso olhar aquele indivíduo como um indivíduo que tem emoções. Você já precisou, com certeza você tem cases, né, situações que você teve que administrar nesse sentido. Você podia compartilhar com a gente, comentar como é que você conseguiu redirecionar? Eu sei que tem elementos, né, como você falou, às vezes o colaborador não dá fit, mas assim, é aquele que deu, que você acompanhou, mas que teve algum problema, você acabou de falar emocional, que você teve que direcionar, que foi bem sucedido, ou então que você viu que realmente não desenvolveu. Você compartilha com a gente alguma situação? Eu tive uma situação recente em Salvador, quando eu fui trabalhar em Salvador, de uma profissional que tinha um desempenho excelente, entregava ótimos resultados, mas por um problema pessoal, de saúde na família, começou a talvez não entregar a quantidade né, necessária de volume de atividade, começou a falhar né, em algumas entregas. Então, sendo uma profissional que lida talvez com números, algumas falhas seriam falhas significativas. E eu pude sentar, conversar com ela, entender qual era o problema dela. E era um problema que, com o RH, eu poderia ajudar, porque eu acionei o plano de saúde. E aquele problema que ela estava tendo, com a movimentação do plano de saúde e facilitando todo o processo, ela conseguiu êxito no tratamento que ela precisava. E, naturalmente, a mudança no comportamento dela foi instantâneo, porque acho que a cabeça dela estava tão focada no problema dela que ela não conseguia pensar no trabalho. Claro, até porque o problema dela era um problema sério e era um problema que demandava dela uma preocupação muito grande. Uma energia, né? Uma energia. Então, ela não conseguia estar ali concentrada. E a atividade dela demandava concentração. Então, por isso que ela estava errando, por isso que ela não estava entregando na quantidade que ela entregava antes. E aí você consegue intervir de uma forma super sutil, se colocando à disposição, tendo empatia pelo outro e mostrando que você, como área interlocutora ali, você pode trabalhar e pode fazer alguma coisa para fazer a diferença. Então, foi uma coisa simples que deu trabalho, porque a gente tem que acionar o plano, tem que aguardar, tem que cobrar, mas é um trabalho que faz parte do que você do teu propósito, da tua razão. Do olhar humano que você acabou de falar, né? Exatamente. Porque num olhar não humano, talvez você dissesse,
você não está rendendo, bom, quem é que está melhor aqui? Fulano? Então vamos fazer o seguinte, olha, você não está mais rendendo para a companhia, tal, a gente não precisa mais, ou a gente vai te mudar de sessão, ou a gente vai fazer alguma coisa, quer dizer, nem ouvir, né? Ou então, você quer tirar férias? Você tá precisando de férias. Mas será que isso ia resolver o problema dela? Então, quando você senta e entende o problema do outro, e aí eu acho que quando a gente diz, não, tenho certeza, quando a gente diz de gestão de pessoas e que o líder precisa fazer essa gestão de pessoas, esse líder poderia ter feito esse papel. Porque imagina numa organização de 200 funcionários para uma organização de 3.000 funcionários. Como que esse RH vai conseguir estar atento a todos os detalhes? É mais difícil, né? É mais difícil. A liderança precisa confiar no RH, precisa ter uma sinergia, precisa estar conectado, não é? Exatamente. E a ponto de eu entender se o meu profissional tá tendo algum abalo ali no dia a dia, deixa eu entender o que é. Claro, eu sei que eu tenho um limite até onde eu posso ir, né? Eu não vou entrar na vida do outro sem que o outro permita, mas eu vou me colocar ali como ouvinte. Eu vou trazer a minha experiência, eu vou trazer isso é empatia. Eu vou trazer como eu lidei na situação. Às vezes você dividir uma história já é o suficiente para aquela pessoa falar: poxa, tem um insight e falar, eu vou seguir dessa forma. Às vezes eu tô falando de um caso mais sério de doença, mas eu posso estar falando de um relacionamento. Às vezes a pessoa tá com um problema no relacionamento pessoal e aquilo ali estremece ela de uma forma que ela não consegue. Normalmente processos de divórcio causam muito isso, né? Processos de separação de residência, né? Às vezes até endividamento pessoal, isso também existem estatísticas que o endividamento pessoal também causa abalos desse tipo. Eu tive também um exemplo de um líder que era bastante voltado para pessoas, e ele teve um caso de um divórcio na equipe dele, onde esse profissional estava distante do filho, e por isso ele estava ficando totalmente abalado e estava querendo sair do emprego. E ele via tanto potencial naquele profissional que ele entendia, primeiro, eu não quero perdê-lo da minha equipe, e segundo, eu como empresa posso ajudá-lo. Então, se o problema é porque você está distante, isso antes da pandemia, então não se falava de home office. Se o problema é porque você está distante, vai de 15 em 15. Eu deixo você trabalhar de lá. Olha... Você trabalha de lá, você leva o seu notebook e você trabalha de lá. Isso sem a gente falar de pandemia que reinventou todo esse processo, né? E não era uma prática dentro da empresa. Então, quando ele veio trazer isso para o RH, eu achei muito nobre da parte dele ter esse olhar, mas, obviamente, eu precisei levar internamente porque não era uma prática adotada. Eu precisei levar no sentido de, olha, para essa situação específica, até porque quando você abre um precedente, você pode acabar gerando para outros a mesma igualdade de condições, né? Então, você precisa pensar muito bem, toda a estratégia de RH, ela precisa ser muito pensada para você não trabalhar com 2 pesos, 2 medidas, né? Entendi. Então, nesse sentido, a diretoria aprovou, entendeu que sim, e ele começou a fazer dessa forma. Então, assim, hoje continua sendo um profissional que está na organização, que entrega resultado, e naquele momento o líder teve o olhar humano para ele. Olha, que interessante, hein? Foi uma mudança, né? Assim, o humanizar sempre é a gente passar um pouco daquilo que a gente só vê, né? Mas é também o ouvir, o entender. Como você falou, é um processo de empatia. Você deixa o seu e passa para o outro. Perfeito. E começa a ver no outro qual é a situação, porque mais do que ver a situação financeira e mais que tudo, nós somos humanos, né? Aqui entre nós duas, se a gente conversasse alguma coisa que você acha que pudesse me ajudar, não é só a apresentadora do podcast, não, é uma pessoa que eu acabei de encontrar, que está me entrevistando, mas que eu tô vendo que está com alguma situação que eu posso... Olha, você está precisando de alguma coisa? É o dar a mão, é o olhar, é a escuta, perfeito, né? E isso está para além das organizações, né? Isso precisa estar no nosso dia a dia, porque se você não pratica isso no seu dia a dia, você não vai estender isso para a organização, né? Então, cada vez mais o mundo tá com esse olhar, né?
E eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando você tem empatia, quando você se coloca verdadeiramente no lugar do outro, o seu olhar muda sobre as coisas. Então, quando eu falei que o profissional de RH ele precisa ter empatia, precisa porque ele precisa saber ouvir, ele precisa se colocar no lugar do outro, mesmo que o que o outro necessita para aquele momento seja algo que não vai poder ser implementado, mas eu preciso ouvir, preciso direcionar. Uma coisa que eu faço, por exemplo, nas minhas entrevistas de desligamento, algumas pessoas me questionam, nossa, Amanda, você demora tanto numa entrevista de desligamento, são 5 perguntinhas que você tem que fazer ali para entender alguns motivos, para mapear. Não, a minha entrevista de desligamento não é dessa forma. Eu quase sou um coaching para aquele profissional. Aquele profissional ali, naquele momento, precisa disso. Ele precisa de ouvir alguém que possa, pelo menos, clarear o pensamento dele naquele momento que está sendo um momento difícil para ele. Isso é fato. Né? Então, isso, na verdade, em todos os meus processos. Processo seletivo para recrutamento de aprendiz, primeira oportunidade de emprego. Eu acabo, às vezes, uma entrevista, quando a gente estava muito no presencial, uma entrevista coletiva, e dou dicas sobre o mercado de trabalho, falo sobre o não passar nessa oportunidade não significa dizer que você não tem potencial. Então, é você fazer o seu trabalho, mas fazer o além. E o que é fazer além? É olhar para o outro. Eu acho que, eu acho que é um pouco do... o que eu posso contribuir? Quando eu li no começo do nosso programa que você gosta de gente, eu estou percebendo em tudo que a gente está falando aqui a intenção, a intencionalidade. Né? Quer dizer, eu não preciso só estar aqui no script. Eu estou olhando para outras coisas também. Claro. Né? E como ser humano, você olha, né? Você chega na casa da sua família, você olha para outras coisas. Você não olha só assim, tem chão, tem parede. Não, você encontra assim, fulano é tão alegre, hoje fulano tá meio triste. Nossa, a pessoa tá doente, tá acamada, vou lá dar uma força. É assim no seu ambiente familiar, isso acaba se transportando um pouco no ambiente profissional, como eu costumo dizer, peronomútil, porque você não pode chegar lá e para algumas situações você fazer mesmo, né? Tipo, olha, só porque eu achei que você não tá bem hoje, eu vou passar o dia do seu lado. Não dá para você fazer isso. Mas, assim, dá para você... você não precisa ser um PJ e uma pessoa física, né? Você pode ser as duas coisas, os dois elementos, o colaborador de uma empresa e uma pessoa física, uma pessoa que bateu o ponto, largou a caneta... virei uma pessoa. É a mesma coisa, é a mesma pessoa, né? Então, por isso que eu acho que é até interessante o que você falou, quando a gente está numa organização, a cultura da empresa existe, mas assim, existe a cultura do fulano, do beltrano, do ciclano, que foi criado, um foi criado no Nordeste, o outro foi criado no Sul, outro no Sudeste, então cada um tem um grupo de culturas regionais, ainda tem as da família, então tem uma situação mais diversa ali para administrar. Com certeza, a gente sabe que o mundo ele não tem fronteiras, né? Então, a gente vê empresas aí que estão trazendo profissionais até de outros países, né? Porque entendem, talvez, que a mão de obra naquele país é maior qualificada. A gente vê aí um boom do profissional de TI, né? O quanto está difícil encontrar o profissional capacitado, não localmente, mas de uma forma geral, né? Mas quando você entende que você tem a capacidade de selecionar a pessoa, entender como essa pessoa às vezes numa entrevista comportamental você consegue entender isso, e que essa pessoa vai ter uma aderência com a cultura da organização, isso vai além de todo o processo. E com certeza, não tem como a gente ser um personagem no trabalho, né? A gente traz, obviamente, uma postura profissional, né? Talvez se é uma pessoa um pouco mais brincalhona, um pouco mais alegre, divertida, ela não vai ser dessa forma o tempo todo no trabalho, porque precisa de uma seriedade em diversos momentos, mas ela vai conseguir, por exemplo, mostrar até no dia a dia dela que ela é uma pessoa leve. Isso né? E isso você vê no comportamento. Então, por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro mapeando o comportamento,
principalmente das lideranças, para entender esses líderes, porque eu bato muito na tecla da liderança, porque é a liderança que está diretamente ligada ali ao planejamento estratégico da empresa. E se ela entende qual é esse planejamento, entende qual é essa cultura, entende o que a empresa quer permear, essa liderança ela fica muito mais aderente com o que ela precisa passar para a equipe. Então, é difícil desvencilhar o indivíduo do indivíduo pessoal, pessoa física do PJ, né? Sim, sim. Mas precisa existir essa diferenciação na visão do funcionário, né? Mas também a visão da empresa e do líder de que se hoje ele não está bem, porque aconteceu algum problema pessoal, eu vou estar ali para apoiar. Porque eu sei que eu apoiando, talvez apoiando com uma palavra, apoiando com, você não está bem? Quer ir para casa? Amanhã você... Às vezes a pessoa não precisa de muito, né? Precisa de um olhar, precisa ser olhada. É Exatamente, isso mesmo. Né? Exatamente. Então, em diversas ações que eu faço no meu dia a dia, eu trago esse olhar. Não, vamos conversar, vamos falar sobre isso. E o líder precisa falar sobre isso. A gente está numa era que não tem mais como eu ter líderes somente técnicos. Eu preciso de líderes de pessoas. Liderança é liderar pessoas, né, para alcançar o resultado através dos processos. Então, cada vez mais as organizações precisam desenvolver cultura, desenvolver liderança, tudo assim, um apanhado do que a gente conversou, trazer tecnologia para os processos, porque a gente sabe o quanto a gente precisa otimizar os processos. Sim, sim. E até para que eu possa trazer esse olhar mais humanizado, porque às vezes o líder não consegue, muitas vezes, também ter esse olhar humanizado, porque ele tá com afogado. Tamanha pressão. Tá afogado no processo. Exatamente, tá afogado no processo e ele não consegue parar para ver o outro lado, né? Que é o lado das pessoas. Então, quando você traz processos otimizados, você acaba conseguindo equilibrar um pouco mais, né, isso. Então, isso é algo que acho que as organizações elas precisam ter esse olhar, precisam enxergar a importância de ter esses líderes desenvolvidos e é engraçado, assim, no momento meu de liderança, no momento de pandemia, de home office, a gente teve uma palestra com todos os líderes e eu saí daquela palestra pensando assim, poxa, eu tenho a missão de cuidar de tantas pessoas, que legal, mas e de mim? Quem é que vai cuidar? Olha, eu ia te pedir um insight, porque, gente, infelizmente o nosso horário está acabando, assim, eu achei excelente, uma visão excelente, ia te perguntar se você quer deixar algum insight aqui para as pessoas que estão nos assistindo, mas eu acho que você acabou de dar um, e eu? Exatamente. E eu, né? Cuidar do coletivo é muito importante, mas e eu? Exatamente. Então, para você cuidar do coletivo, você precisa estar bem com você, né? Estar bem emocionalmente. Então, por isso que é importante cuidar desse líder, porque ele também precisa ser cuidado. Ele não tem só a missão de cuidar das pessoas, de gerir as pessoas. Ele também precisa ser cuidado, assim como todos da organização, né? Então, com certeza é esse o insight que eu deixo. E eu? O que eu estou fazendo para cuidar de mim? Para cuidar da minha saúde mental, física, emocional? Nossa, sensacional, Amanda, sensacional. Eu sabia que a entrevista ia render coisa muito bacana. Eu sabia que você ia fazer a gente crescer, a nossa visão crescer. Nunca é demais tentar humanizar, né? Nunca é demais trazer esse elemento. Acho que tem gente que faz terapia que o terapeuta até conecta. E você já pensou nos seus sentimentos, nas suas emoções? Então, eu acho que assim, foi sensacional. Eu te agradeço muito você ter estado aqui esse momento com a gente, ter trazido essa visão tão forte, tão humana e tão, assim, tão empática, né, para o ambiente corporativo. Isso é tão importante. A gente às vezes veste aquela roupa de eu sou o diretor financeiro da empresa X, eu sou a CEO, eu sou... Tá, e aí o seu nome é Maria Aparecida, o quê mesmo?
entendeu? E Sim. a Maria Aparecida pode ser a CEO da empresa X. E ela não deixou de ser a Maria Aparecida, mas ela Sim. estava lá, né? Então, eu só tenho a te agradecer. Obrigada por tanto. Foi muito rico tê-la aqui com a gente. Foi muito rico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E eu quero deixar aqui meu agradecimento para vocês que nos acompanharam até agora. Continuem com a gente. Esse canal só vai crescer com a sugestão de vocês, com a audiência de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo episódio.